Olá! Hoje num vídeo mais claro, espero que não claro demais, tá? Porque eu tô me vendo aqui, talvez esteja um pouquinho estourada, mas espero que não muito. E tô aqui no meu quarto por conta dessa luz melhor. Mas bom, o vídeo hoje vai ter 3 assuntos principais. A pedidos, vou atualizar em que pé que tá o mestrado em letras, né, que eu tenho feito desde 2022, sobre Pessoas Normais, o romance da Sally Rooney. E também vou falar sobre algumas leituras do semestre, né, meio que num balanço do que foi de mais bacana que eu li até agora, e sobre catalogação, porque esses dias eu mostrei ali no Instagram que eu tenho migrado a forma como eu venho registrando as minhas leituras para mim mesma, e eu saí do Notion e estou fazendo uma planilha mais básica de Excel e bastante gente perguntou ali como é que eu tenho feito, por que eu tenho feito e de que forma isso me ajuda. Bom, vou começar com a questão do mestrado. Estamos em julho e o meu prazo final é março de 2025. Então faltam 8 meses para essa entrega. E dependendo da profissão, né, de cada um, 8 meses pode parecer muito tempo. Eu mesma tinha a impressão de que 3 anos de mestrado era muita coisa, mas né, a gente morde a língua. Eu acho que eu tinha essa impressão porque no jornalismo a gente entrega muitos textos, né? 1, 2, 3 por dia, sob muita pressão, textos que exigem pesquisa, que exigem entrevistas e tal, mas a gente tem um tempo curtíssimo, né? Então eu pensava assim, nossa, com esse tempo todo em mãos, né? Eu acho que é muita coisa, né? Acho que não precisa. Bom, precisa. Precisa porque a gente vai revolvendo camadas e camadas e camadas e vai aprofundando, né, a ideia que a gente tinha no início. Então, acho que a grande questão do mestrado e de qualquer outro tipo de pesquisa é poder se aprofundar de uma maneira que você não imaginou que seria possível. Então, vários caminhos foram se abrindo nesses anos todos de mestrado que eu nem imaginava, né? Bom, em que ponto estamos? Eu fiz a qualificação, né? Essa etapa da qualificação, que é meio que o meio do mestrado, é um momento de avaliar se você está no caminho certo e receber sugestões para seguir em frente. A minha qualificação foi no ano passado, em outubro, foi muito legal, foi muito bem recebida. Os capítulos, né, foram muito bem recebidos que eu mostrei. Eu mostrei primeiro uma introdução, que tem um contexto literário da Irlanda, né, contexto da literatura irlandesa contemporânea e também o contexto histórico da Irlanda, porque eu estou o tempo inteiro trabalhando o romance Pessoas Normais com o contexto político-econômico do período que é retratado no romance, porque a Sally Rooney situa o romance entre os anos 2011 e 2015, que são os anos de austeridade, logo depois da crise financeira de 2008. Então, eu estou o tempo inteiro fazendo esse diálogo entre literatura e história, que é a linha de pesquisa que eu estou inserida, né, na minha faculdade. Eu estou fazendo esse mestrado, né, nem falei, saí falando, e nem dei a indicação para quem ainda não está acompanhando. Eu estou fazendo mestrado na FEFELESH, na USP, no Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, que tem essa linha de pesquisa literatura e história, que muito me agrada, porque eu acho que aí também mescla um pouco da minha experiência como jornalista, né, e da minha paixão pela literatura. Bom, então eu entreguei essa introdução, entreguei também um capítulo, o primeiro capítulo, que é já mais o trabalho do texto em si, né, separar trecho do romance, analisar. E nesse primeiro capítulo eu foquei em mostrar como a crise financeira, né, e o pós-crise, como eles são citados diretamente e indiretamente no romance. A intenção, né, é que tenha, além da introdução, 3 capítulos e mais uma conclusão. Então são 5 partes no total. Então 2 estão feitas, que depois da qualificação eu recebi dicas e conselhos para melhorar, ampliar e tal. E eu tenho trabalhado isso, na verdade já fiz boa parte desses ajustes nesses 2 capítulos. Eu tenho um terceiro capítulo praticamente todo escrito, porque é um capítulo que eu fiz antes um artigo para uma disciplina já pensando nesse capítulo, então eu vou conseguir aproveitar quase que esse artigo inteiro como capítulo, vou só incrementar. E tenho o 4 capítulo todo estruturado e a conclusão ainda não fiz absolutamente nada. Então é nesse ponto que eu tô. É importante ter em mente que quando a gente faz mestrado, a gente não passa os 3 anos escrevendo a dissertação, né? A gente tem um primeiro ano, que é o primeiro ano que a gente foca mais nas disciplinas, né? Em fazer as disciplinas obrigatórias para obter os créditos necessários para a gente se formar. E depois, os outros anos, sim, a gente começa a trabalhar mesmo a dissertação, para fazer essa parte da qualificação e tal. Mas, em meio a tudo isso, em meio a essa escrita da dissertação, a gente também está fazendo outras coisas relacionadas ao mestrado. Então, participando de eventos, apresentando palestras, ajudando seus colegas a montar outros eventos.
e também escrevendo artigos, né? Tentando escrever artigos para publicação. Eu passei esses primeiros 6 meses do ano focada nisso. Então, em janeiro eu fiquei preparando as aulas que eu dei para um curso na Senhora Bennett, que é uma plataforma muito legal de curso livre de literatura, vou deixar a referência aqui. Eu fui convidada para Marcela naquele momento para fazer um curso de 5 aulas sobre pessoas normais, que eu pude escolher o enfoque, então eu também direcionei isso de uma maneira que me ajudasse na pesquisa, que é uma tecla que eu bato muito, a gente tem que fazer uma pesquisa inteligente, já que a gente tem que produzir muitas outras coisas para além da dissertação, que tudo isso que a gente está fazendo sirva de alguma maneira prática para compor a dissertação, né? Já que eu estou fazendo mestrado em meio ao meu trabalho CLT, né? Eu cuido do meu filho, eu tenho as questões da newsletter que eu escrevo, então é meio tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu preciso, de certa forma, não perder tempo, entre aspas, porque nada disso é perda de tempo, mas não perder tempo produzindo coisas que talvez não sejam usadas na minha dissertação, né? Então eu foco muito nisso. Vai me ajudar na dissertação? Então beleza, vamos fazer. Então eu passei, acho que janeiro montando as aulas foram em fevereiro, de fevereiro a março, foram muito legais. Montar aula dá muito trabalho, mas me ajudou a estruturar de uma forma coisas que eu ainda não sabia como fazer na dissertação. Então é a isso que eu me refiro quando eu tenho um capítulo inteiro estruturado. Eu tenho um capítulo que foi inteiramente estruturado a partir das aulas que eu dei nesse curso, né? Então selecionei trechos, são trechos que eu vou trabalhar, selecionei teóricos, isso vai me ajudar muito agora, nesse momento. Então depois desse curso, eu ainda fiquei focada em escrever um artigo, que foi um artigo que eu escrevi para uma disciplina envolvendo romance pessoas normais e o espaço da família, misturando psicanálise com literatura, foi muito legal, porque foi uma disciplina que tratava disso. Eu aproveitei para entregar o artigo final para receber a nota, né? Procurei focar em algo que eu já queria trabalhar na minha dissertação. Então foi muito interessante, também foi recebido de forma muito legal, e aí eu aproveitei esse texto para submeter para uma publicação, né? E, gente, submeter um artigo não é assim só mandar um e-mail, né? Não sei, para quem não tem experiência nisso, não é só você mandar um e-mail com o texto e eles vão dizer sim ou não, né? Pode ser que digam não de cara, tá? Mas a experiência que eu tive foi muito mais, assim, trabalhosa do que a edição de um texto jornalístico, né? Então, por exemplo, meus textos ali são submetidos, a, claro, ao olhar do meu chefe, ao olhar do apresentador, mas é tudo mais ágil, tudo muito mais rápido também, não dá para se aprofundar por causa da condição do jornalismo em si, né? Então, essa experiência de submeter um texto meu e aí receber de volta com apontamentos, com sugestões de melhoria. Aí eu melhorei uma primeira vez, aí um segundo colega olha, porque eles fazem essa análise entre colegas, né, que pesquisam a mesma área que eu, para avaliar, né, se esse artigo é realmente, se ele para em pé, se ele tá bacana ou se ele pode ficar melhor. Então eu passei por 2 avaliações de 2 pessoas diferentes e foi muito legal, porque várias coisas que eles apontaram eram coisas que realmente poderiam ser melhoradas e assim, tornaram mais bacana o texto e também estão me ajudando, né? Esses apontamentos estão me ajudando na hora de trazer isso para a dissertação já de uma maneira mais madura do texto, né? Porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de ter alguém avaliando o nosso texto e palpitando. Tem um orientador, o orientador olha e tal, mas você ter outros pares da pesquisa é muito interessante. Então eu passei todo esse tempo, né? Esses 6 meses nisso, fazendo apresentações também, palestras e tudo focado no mestrado. Agora em julho, né, que tudo isso acabou, eu tô prometendo para mim mesma que vou focar realmente na dissertação. Então vou tentar participar só do que realmente é necessário. Eu tenho um simpósio de estudos irlandeses nesse segundo semestre, tenho uns outros eventos importantes do meu grupo de estudos que eu quero participar e eu acho importante participar. Mas de resto, eu vou tentar realmente focar na escrita da dissertação. E como é que eu tenho feito essa escrita? Em que momento eu estou escrevendo? Realmente é nas brechas do meu dia. Eu estou tentando chegar mais cedo no trabalho e sentar lá e escrever o que for possível. E para eu não me perder em tudo que eu tenho que fazer, eu sempre recorro ao meu diário de pesquisa, que eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, que é um arquivão de Word normal, onde eu boto a data e vou botando informações ali e fica como um guia para mim mesma. Então, vira e mexe, eu abro uma nova entrada nesse diário de pesquisa e falo, focar nisso aqui. Tipo, esta semana eu vou fazer isso, isso e isso. Então eu vou ajustar aquele parágrafo que está faltando, eu vou procurar uma fonte que me ajude a falar de tal assunto, né? Então vou ler
a dissertação de um colega que talvez eu consiga usar. Então eu vou fazendo assim bem mastigadinho o que é que eu preciso fazer, para eu, assim que eu sentar no computador, tiver a oportunidade de sentar no computador em paz, eu olhar para aquilo e falar, bom, é nisso aqui que eu vou mirar, entendeu? Vou mirar, vou fazendo e tudo mais. Então tem funcionado, porque como eu não tenho esses longos períodos de escrita, né, para tipo assim, vou ficar o final de semana inteiro escrevendo, isso não é uma realidade para mim. Eu tenho que aproveitar muito bem o tempo que eu tenho. Eu tenho que fazer um pouquinho por dia. Então é assim que eu faço, né? Devagar e sempre. E a coisa tá fluindo e eu tenho ficado feliz com o ritmo mesmo, tá? Porque não é nada assim avassalador e também não é assim uma lentidão que eu tô com medo de não entregar. Acho que vai dar tudo certo. Saberemos mesmo em março, mas acredito que tá no caminho. Bom, agora sobre leituras que eu fiz neste semestre. Depois de eu dizer tudo isso, de tudo que eu tive que fazer para o mestrado e das coisas no trabalho, lembrando que este ano é ano de eleição, eu sou editora de política, então temos várias coisas acontecendo. Esse foi um ano que eu senti que eu li muito, porque li muita coisa assim meio picada para o mestrado e tudo mais também, e coisas assim que me interessam, assuntos de meio ambiente. Eu fui fazer em abril, por exemplo, não posso esquecer, um treinamento sobre mudanças climáticas. Então, por exemplo, meu mês de abril foi totalmente tomado por coisas do trabalho como jornalista. Então, nessa cobertura de mudanças climáticas que eu fui lá aprender mais sobre, né? E eu fiquei assim, meio lendo vários artigos, várias coisas, várias análises sobre isso. Então eu li muito, a minha sensação, mas quando eu olho para a minha planilha ou para o meu controle de livros, parece pouca coisa, né? Então, assim, isso também junta àquela reflexão que eu fiz em algum vídeo anterior sobre como esses números e essa contabilização que a gente está acostumado a ver na internet, né, que é muito frequente, não diz muita coisa, né? Pode ser um número ali que incentive as pessoas, então né, eu boto uma meta ali, aquilo me incentiva a ler mais, isso é super legal, se é o objetivo da pessoa é esse. Mas assim, isso não precisa ser motivo para você se sentir mal, né, de não ter lido ou melhor que outro. Tava tendo até essa conversa com a minha irmã, que minha irmã lê pra caramba. E a minha irmã tava falando, poxa, esse ano eu só li acho que 8, 10 livros. E eu falei, nossa, mas você tá achando pouco? Por quê? Não, porque eu li grandes calhamaços e aí assim, passei um tempão lendo. Eu falei, mas não foi interessante para você ler esses livros? Você não gostou? Você não gosta de histórias longas? E ela adora. Ela falou, pois é, vou desencanar disso. Eu falei, então, desencana, gente, desencana. Mas o que eu queria dizer com tudo isso é que olhando para cá, primeiro, né, eu venho nessa pegada de desencanar disso, assim, de publicamente mostrar o que eu tô lendo o tempo inteiro, quais são os números e tudo mais, mas eu faço um controle pessoal porque eu gosto de ver, eu sou uma pessoa que adoro coletar as coisas da minha vida, né, eu tenho um carinho por ver e tentar lembrar o que eu senti lendo cada livro, né? Então eu faço anotações nos livros, eu também faço anotações nessa planilha, às vezes coloco o link de um texto da newsletter que eu escrevi sobre esse livro. Então, assim, eu gosto de manter esse controle, esse registro para mim. E aí, olhando aqui, percebi que nesse movimento, esqueci de anotar um monte de livro que eu li este ano, por exemplo, Os Detetives Selvagens, que foi uma das grandes leituras para mim, né? Eu falei no vídeo passado sobre os livros da minha vida, de como foi bom ler Os Detetives Selvagens e para além dele, que eu gostei muito, deixa eu olhar aqui o que foi de leitura que se destacou para mim, né? Então, Estrela Distante, do Roberto Bolanho, também foi uma leitura que me marcou demais. Eu li Os Vestígios do Dia, do Kazuo Ishiguro. Eu vi porque eu assisti o filme, gostei muito do filme. Eu falei, deixa eu ler o livro para ver como é. E nossa, só reforçou o quanto eu gosto desse autor, porque eu adoro aquele livro Não Me Abandone Jamais. Então, Os Vestígios do Dia ele é bem diferente, mas me agradou demais. Eu reli Frennenzui, do Salinger, para fazer parte da conversa da Todavia sobre ler mais outros títulos do Salinger que não O Apanhador no Campo de Centeio. E se tem um livro que eu recomendo assim para todo mundo é Frennenzui. É muito gostoso de ler. São novelas, né? 2 novelas que saem numa edição só. E Franny é uma menina, Zui é um cara. Os dois são da mesma família, que é essa família Glass, que é uma família toda excêntrica, né? Assim, não à toa muita gente faz essa aproximação com os excêntricos Tenenbaums, porque o Wes Anderson, né, o diretor de filme, é muito fã de Salinger, mas o Salinger não permite que se faça
o Salinger e a família dele, né, o espólio dele, porque Salinger já morreu, mas não é permitido fazer adaptações da obra dele, né? Então ele é bem rígido com o uso dos textos dele. E então é muito gostoso acompanhar essa família toda inusitada, que tem essa mãe maravilhosa, né, nessa novela, principalmente na novela Zooey. Eu gosto muito, então eu recomendo. Para quem gosta de Salinger, ou ainda não gosta, não sabe se vai gostar, não quer ler O Apanhador no Campo de Centeio, Finding Zooey é muito interessante. Que mais que eu li? Eu li também Modos de Ver, que é um livro muito legal, já mais teórico, né, que fala sobre como a gente percebe e absorve obras de arte e o que te influencia nesse momento, todo o caldo que está ali e os jogos de poder que envolvem questão de reprodução de imagem, de reprodução de pintura. É uma leitura muito interessante para agora, para o momento que a gente vive agora. Eu li também da Claire Keegan Small Things Like This, que é um livraço, assim, é um livraço. É uma novelinha, mas é um livraço, entendeu? E vai sair a adaptação dele logo mais para um filme com o Cillian Murphy. E pelo que eu vi, a editora Relicário também vai publicar agora uma tradução, depois eu boto o nome aqui direitinho. Eu acho que é a Adriana Lisboa que vai traduzir. Então a Claire Keegan é uma autora irlandesa maravilhosa que tem feito muito sucesso recentemente com as suas novelas. Eu li também North and South, né, Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, que eu adorei, que eu fiquei definindo para vocês como um orgulho e preconceito, juntando com a classe operária, com, né, tensão entre classes, com greves, com revolução industrial. Eu achei assim muito legal, muito interessante, ainda que eu tenha achado no fim do livro, o livro um pouco arrastado, né? Eu achei que assim, às vezes explora coisas muito que poderia passar para frente. Mas eu gostei muito da história, assim. Eu penso nos personagens ainda e tal, então isso para mim é um indicativo de que eu gostei. Teve Humanos Exemplares também, que foi uma releitura esse ano que eu fiz, que é um livro da Juliana Leite, que eu reli porque eu fui fazer uma oficina de escrita com ela, que eu recomendo imensamente, que quem está escrevendo mais, quem está escrevendo ficção, né, que eu estou me aventurando um pouco mais por escrita de ficção, ainda tem isso na minha vida, né, além de tudo que eu falei, ainda estou querendo fazer isso. E eu adoro que seja assim, eu adoro ser uma pessoa que quer fazer, quer testar, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo. E não me considero nada assim, como as pessoas às vezes taxam essas pessoas de desfocada, né? Que não sabe o que quer da vida. Pelo contrário, eu acho que eu sei muito bem o que eu quero da vida e que tudo que eu faço tá meio que se realimentando. E aí um livro que eu li, que eu terminei de ler esses dias, que eu gostei demais, foi Piranesi. Meu Deus, gostei muito, 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 muito. Ele é um livro assim que você chega nele, você começa nele meio desavisado, porque ele não te dá muitos elementos, parece que você cai de paraquedas numa história, que é a história desse cara que não sabe muito bem o nome dele, ele tá numa casa gigantesca de muitos cômodos, com muitas estátuas, com uma maré que sobe e desce, ele encontra ossos de pessoas que morreram, de vez em quando ele encontra outras pessoas, e ele não sabe muito bem o que está acontecendo ali, nem você, e a gente vai descobrindo junto com o protagonista, e eu gostei muito da escrita, me prendeu do começo ao fim. Gostei do desfecho, porque não é aquele desfecho que tenta explicar tudo o que está acontecendo, porque isso às vezes me incomoda. Ainda mais quando a gente está falando de algo que mistura a fantasia, né? É meio que um realismo fantástico esse livro. E me desagrada demais quando, era isso que estava acontecendo, e o mecanismo era esse, né? Algumas coisas eu acho que não precisam ficar explicadas, porque tá nesse campo mesmo do fantástico. Então eu gostei muito, recomendo muito que todo mundo leia. Eu gostei demais. Aí nessa pegada, né, de lista, de catalogação, eu resolvi, né, eu fiquei, acho que como muita gente, eu fiquei bem envolvida deixa eu só ver se continua gravando aqui. Tá gravando. Eu fiquei muito envolvida pela lista do New York Times dos 100 melhores livros do século XXI. Como todos, eu acho que não estão nesse eixo Estados Unidos, né, Europa, a gente fica um pouco frustrado de ver vários livros sensacionais que estão fora desse eixo, que não entraram nessa lista. Até porque ali são coisas que foram traduzidas para a língua deles, que eles tiveram acesso, então é meio que esse o recorte. Tem até coisas ali que não foram produzidas no século XXI, mas estou entendendo que a tradução saiu no século XXI, não sei, né? Tem alguns poréns ali na lista.
Mas eu sou grande fã de listas porque eu acho que a gente não tem que, assim, seguir a ferro e fogo, esses são os melhores livros do século XXI, porque o New York Times falou. Mas ela serve como uma referência para você conhecer livros que até então você não sabia que existiam, né? E aí, eu conheci um livro nessa lista muito legal, que, deixa eu pegar aqui, que é um livro-reportagem que fala sobre o quê? Sobre o conflito entre as Irlandas. Então, assim, muito adequado, né, a tudo isso que eu tô vivendo, porque eu pesquiso muito um momento específico da Irlanda e as questões do conflito com a Irlanda do Norte é meio que um buraco que eu tenho aí na minha formação. Então, esse livro aqui tem sido muito bacana para preencher essa lacuna. Peraí que eu vou mostrar, porque é um negócio aqui, claro, só porque eu quero mostrar, travou. Consegui abrir aqui, ó. É essa capa aqui, Say Nothing, chama. Só tem em inglês, infelizmente, por enquanto. E é do Patrick Radden Keefe. É um relato, né, dele sobre esses anos de luta armada na Irlanda do Norte, nesse conflito entre católicos e protestantes, e qual foi o papel do exército britânico nisso, como eles torturavam, né, as pessoas e os moradores, enfim. É bem aprofundado, ele escolhe alguns personagens importantes de cada lado e vai desenvolvendo essa história, né, esse registro histórico a partir da vida dessas pessoas. E ainda que seja uma história real, que eu poderia facilmente colocar no Google para saber qual é o desfecho, eu não estou fazendo isso porque ele conduz de uma maneira tão interessante que eu fico pensando, será que essa pessoa sobreviveu? Qual foi o destino dela? Ela foi presa, né? Então, assim, é uma narrativa que está compondo para mim de contexto histórico, mas também quase como se eu estivesse lendo um romance, de tão bem escrito que é. E esse livro ficou na 19ª posição da lista do New York Times. Achei muito legal, muito interessante. E aí, o que eu fiz, né? Eu, bem metódica que sou, eu peguei essa lista do New York Times e fiz uma planilha própria minha ali, registrando o que eu tinha já lido, o que eu tinha na minha estante, né? Porque quero evitar ficar comprando coisa fora do que eu já tenho, porque eu já tenho muito livro aqui em casa e muito livro interessante. E aí eu fiz essa planilha bonitinha e aí eu comecei a me coçar para resolver a minha planilha geral de livros de leitura, né? Porque, né, que esse é o nosso terceiro assunto. Eu vinha fazendo no Notion, tudo bem, tudo legal, gosto do Notion, tudo certo. Mas tinha uma questão me pegando, que era o fato dessa planilha ter um formato muito específico para funcionar dentro da plataforma do Notion. Claro que eu posso exportar os dados e tudo mais, mas eu fico trabalhando numa carinha de uma planilha que no fundo só funciona bem nessa plataforma, né? E aí a gente sabe, o mundo gira, a gente viu esse apagão tecnológico, isso foi antes do apagão tecnológico e tudo mais, que a gente tem que ter esse arquivo meio que de forma independente, vamos dizer, tá? Assim, um arquivo mais coringa. Foi dessa forma que eu fui pensando. Será que não é melhor eu ter uma coisa mais neutra, que seja lá o que possa acontecer, eu possa abrir depois essa planilha de várias formas, né? Eu posso carregá-la comigo de várias formas, né? Então foi aí que eu resolvi, bem loucona da organização, começar a minha planilha de organização do zero. Eu vou botar aqui de alguma forma a tela do computador para vocês verem como eu fui montando. E assim, tem várias planilhas de várias pessoas legais na internet que divulgam e compartilham, né, o modelo da planilha. Tem vários legais, já olhei, já tentei usar, mas eu fui entendendo que assim é uma questão muito pessoal, né? Registro e catalogação é uma questão muito pessoal de o que funciona para mim, que itens que eu preciso preencher, o que eu quero realmente de informação. Então eu falei, gente, vou começar do zero. Então assim, não é nada de outro mundo, não tem nada assim muito criativo, mas funciona para mim. Então assim, tem uma coluna do status, né, se foi concluído ou não, o que aconteceu com essa leitura, se foi interrompida e tal. Tem o título do livro, tem o autor, avaliação, data de conclusão, gênero, formato, né, que isso é uma coisa que me interessa saber quanto que eu tô lendo no físico, quanto que eu tô lendo no e-book, editora, tradutor, que mais que tem aqui? Como que eu consegui, se eu comprei, se foi um empréstimo, se foi uma cortesia da editora, né, que eu recebo livros aqui, sou sempre muito grata pelos livros que eu recebo, porque são editoras que estão olhando o que eu tô lendo e realmente mandam coisas direcionadas. Eu vi o quanto eu li coisas de cortesia mesmo, então é uma coisa que funciona, né? Não são coisas que eu tô acumulando aqui para não ler, que eu acho importante. Eu não gosto de ficar acumulando livros só para ter livros, só para ficar aqui, só para mostrar que eu tenho muito livro. Eu quero que esses livros circulem, né?
e onde tá, se tá com um amigo e tal, porque essa questão que eu tô falando de circular e se tá emprestado era um dos pontos mais importantes para mim. Então essa planilha tem no fim dela uma seção que chama biblioteca, porque eu gosto muito de emprestar livros, muito. Eu sei que não é uma opinião popular, eu sei que muita gente que gosta dos seus livros, tem apreço pela leitura, acaba não emprestando porque tem medo que não seja devolvido, ou que seja danificado, ou não se sente à vontade também de emprestar livros onde ela fez muitas anotações. Eu entendo, mas não é o que rola comigo. Eu gosto muito de que amigos me mandem mensagem e falem, você tem um livro tal, posso pegar? Então as pessoas que convivem comigo na vida real, têm algum tipo de proximidade comigo, costumam me pedir emprestado. E não só costumam me pedir emprestado, mas eu ofereço também. Então às vezes a pessoa, hoje não, né? Semana passada uma amiga minha do trabalho comentou que queria muito ler um livro, eu falei, eu tenho. Você quer emprestado? Eu sempre empresto com a seguinte frase: não tenho pressa de receber de volta, leia no seu tempo. Eu também não sou muito apegada ao livro, então assim, não precisa tratar como se fosse, né, um bibelô, pode usar, pode ler, fique à vontade. E gente, funciona, tá? Eu tenho emprestado o livro já faz tempo. Tem amigos que pegam mais do que outros. E assim, quase sempre eu recebo de volta, é muito raro que ele não volte, sabe? E se também não volta, assim, eu não fico hiper triste. Por quê? Porque eu acho que aí tem uma sacada para quem quer emprestar, mas tem um certo apego ainda. Os livros mais importantes para mim, eu não empresto, tá? Então, assim, são livros que eu recorro com frequência a eles. Por exemplo, Orgulho e Preconceito, que agora eu tenho físico. Por muito tempo eu só tinha no Kindle. Agora eu tenho a edição física da Penguin, que é uma das minhas edições preferidas. Essa edição eu não costumo emprestar, porque eu releio muitas vezes esse livro. Então eu quero ter ele aqui comigo para qualquer momento que eu quiser reler. Né? Posso reler no e-book? Posso reler, mas eu também às vezes quero o físico. Então às vezes eu empresto uma outra edição, sem problema e tal. Os livros da pesquisa não empresto, porque eu estou sempre recorrendo a eles. Então faz uma seleção, né? Se você tem esse desejo de emprestar, mas não tudo. Então tem funcionado muito para mim. Eu ainda estou passando a limpo essa planilha. Eu vou deixar o modelo dela para os apoiadores da newsletter, porque muitos deles me mandaram mensagem, então eu acho que nada mais justo do que eu compartilhar com eles essa planilha, que, de novo, gente, não tem nada demais, tá tudo certo, todo mundo pode fazer a sua, mas tá me servindo muito bem. Então, é mais ou menos assim que eu tenho feito. Eu vou pegar essa tabela do New York Times, né, que eu fiz e colocar com uma aba nessa tabela, para ir quase que sendo um projetinho pessoal de leitura. Eu adoro esses projetos pessoais, mas também dessa forma bem leve, sem obrigação e tudo mais, sem ficar precisando prestar contas, né? E eu pretendo olhar vários livros dessa lista do New York Times e de várias outras listas que saem e que vão sair, que podem me agradar, para ir montando assim e ter sempre uma referência de livros legais para ler. E sabe uma coisa que eu fui percebendo que quando eu vou dando nota para os livros, né, eu costumo dar uma nota de 1 a 5, porque depois me ajuda quando eu vou, por exemplo, fazer vídeos ou escrever alguma coisa para newsletter ou indicar um livro para um amigo. Eu normalmente faço uma seleção pelos livros que eu dei maior nota, que eu sei que são assim indicações mais certeiras, que eu gostei muito e tal. Eu fui percebendo o quanto eu dou nota alta para essas leituras. E aí, por um momento eu pensei, nossa, acho que eu sou muito fácil, né? Todo livro ganha 4, 5 e tal. São poucos os livros que eu dou 3, 2, então, muito raro. E na verdade eu pensei que não. Eu fui sacando que eu faço uma seleção muito criteriosa de livros que eu acho que vão me interessar. Então, mais do que fazer uma seleção dos livros que eu acho que são bons, porque isso é muito relativo, né? Muito vai de pessoa para pessoa. São livros que são de um gênero que me interessa, que tratam de um assunto que me interessa, de um autor que eu já gosto. Então acaba que eu vou mais assim direcionada para coisas que realmente me agradam e na maior parte das vezes eu tô certa, né? E também assim, gente, tem muito livro que eu começo, pego a amostra no Kindle, dou uma lidinha nas primeiras páginas, sou tolerante, não dou assim 2 páginas de chance para o livro. Leio mais, às vezes chego aos 10%, 15%, 20%. Não tá me agradando, eu desisto. E desisto sem dó. Acho que eu já falei isso algumas vezes. Então também esses livros aqui, às vezes nem entram nessa relação, tá? Tem uns que eu chego mais, chego até a metade que eu boto, que eu larguei e tudo mais, tarará, para eu lembrar, né, desse registro que foi feito dessa leitura, da aproximação que eu fiz desse autor e tudo mais. Mas assim, se eu li um pouquinho e não significou nada, não vou botar em relação nenhuma aqui.
E aí, só para encerrar, para além que eu fui pensando aqui, que para além das leituras que eu estou concluindo, a minha intenção é ter minha biblioteca inteira, né, minhas estantes inteiras cadastradas aqui. E eu quero fazer isso por dois motivos, né? Para não correr o risco de comprar algo que eu já tenho, porque às vezes a gente vai acumulando livros e vai perdendo um pouco a referência do que eles têm, apesar de que minha memória é ótima. Isso nunca aconteceu de eu comprar um livro que eu já tinha. Mas já aconteceu de eu ter um livro e uma editora mandar e eu esquecer que eu já tinha e ficar com duas edições, por exemplo. Ih, tô mexendo aqui no microfone, desculpa se fez barulho. Então eu não quero que isso fique acontecendo e também para poder compartilhar mais com os meus amigos, né? Para os amigos mais próximos, eu poder mandar essa relação e falar assim, ó, é isso aqui que está à disposição, entendeu? Alguns são emprestados, outros não, outros eu não empresto, mas o que está disponível, fica à vontade para me pedir. Porque eu quero realmente, assim, o quanto mais eu puder fazer circular esses meus livros e servir para conversas também, né? Porque, assim, me dá um prazer ver que o livro não está só parado aqui, que ele está sendo aproveitado por mais pessoas, mas me dá mais prazer ainda quando o livro é lido e tem a conversa de retorno, sabe? Pô, gostei demais, gostei daquele trecho, vi que você grifou tal coisa. Então, eu acho que isso é uma né, esse tipo de relação com amigos que também leem e esse tipo de conversa sobre o que a gente está lendo é o que mais me estimula a continuar lendo, né? Porque vai fazendo parte da vida normal, entendeu? E não uma coisa assim, ai, poucas pessoas leem e leem num momento isolada e aquela reflexão fica só para ela ou no máximo num texto. Não, é uma coisa que faz parte das minhas conversas, dos meus dias. E isso é o que mais me agrada. E é isso, gente. Lembrando então que esse vídeo sempre chega primeiro para os apoiadores, chega normalmente um mês antes para os apoiadores da newsletter. A newsletter é queriasergrandemaisdesistir.substack.com. Você pode assinar por lá, com R$7 por mês ou R$70 no ano, e aí tem acesso a tudo que já foi feito antes, como a tudo que vai ser feito, né? Então, os apoiadores, além de receber o vídeo antes, eles também recebem uma edição com alguns extras, algumas notas de rodapé, que eu chamo. Vão receber, por exemplo, nesse vídeo, o modelo da planilha. E eu acho que é isso. Então eu agradeço demais a todo mundo que apoia. Fico sempre feliz quando tem um apoio novo e também sabendo das pessoas que fazem um apoio recorrente, renovam o apoio. Eu me sinto muito, muito honrada e também tenho ficado muito feliz com os comentários que eu tenho recebido aqui. Eu falo com meus amigos que eu dou muita sorte com as pessoas que me acompanham porque eu recebo comentários e e-mails e respostas sempre muito generosas. Obrigada mesmo, gente. Então, até a próxima. Vou pensar num outro tema de vídeo bacana. Se você tiver algum tema para sugerir, é sempre muito, muito bem-vindo, porque assim, é difícil, gente, pensar em tema toda hora e eu só quero fazer vídeos que realmente sejam temas que me interessam e que possam interessar vocês, tá? Então, é por isso que eu também faço numa frequência meio que uma vez por mês, porque eu ainda não me sinto à vontade para fazer vídeos assim, sei lá, só para fazer, ou só para constar, ou só para ter uma periodicidade, né? Então, eu sei que é necessário, muita gente, isso aqui é o trabalho delas, mas enquanto eu puder ter esse ritmo que eu vou escolher, eu vou tentar fazer vídeos realmente que contribuam de alguma forma aí para a nossa conversa sobre literatura, sobre escrita, sobre mestrado, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima.